Quarta leitura da Parashá de Vaikra, continuando explicando algumas opções de Korbanot. Se o sacrifício que vai ser feito é de Shelamim, de paz, vamos já explicar por que esse nome. Então, se for do gado, pode ser tanto macho, tanto fêmea, mas tem que ser perfeito, sem nenhum defeito. Vai sacrificá-lo perante Hashem. Por que o nome Shelamim? Que ele traz paz para o mundo. O mérito do sacrifício traz paz para o mundo. Outra explicação, porque o próprio sacrifício tem um shalom, tem uma paz, uma harmonia para o altar, para os Kohanim que estão trabalhando e para os donos que estão levando aquele sacrifício, porque todo mundo leva uma parte. O Kohen come algumas partes, o altar é levado umas partes que é queimado no altar e os próprios donos também vão comer uma parte da carne. Então esse sacrifício também precisa semirá, apoiar com as duas mãos com força sobre a cabeça do Corban e fazer a shechitá na porta do Ohel Moed, ou seja, ali próximo, e fazer, os Kohanim vão jogar o sangue no Mizbeach em volta. A gente já explicou que em volta quer dizer jogar duas vezes nos dois cantos na diagonal contrários do altar. E ele vai oferecer, vai sacrificar desse sacrifício do Shelamim, o fogo para Deus, ou seja, uma oferenda de fogo para Deus, a gordura que cobre o intestino e toda a gordura que está sobre as entranhas, ou seja, até a parte do estômago, como a gente vai ver na explicação do Rashi. Isso que fala toda a gordura, vem ensinar também a gordura do estômago, opinião de Rabi Shmuel. Lembra aqui, fala não, é a gordura dos dakim, que seriam uma parte do intestino. Então tem uma discussão de qual gordura exatamente ali. A gente vai usar a palavra gordura para traduzir relev, mas existe também o sebo. A gente não vai entrar na questão, né, da nomenclatura de gordura e sebo, vamos traduzir sempre como gordura aqui. E também os dois rins com a gordura que está sobre eles, que isso fica mais ou menos na altura dos flancos, e também o ioter, aquela parte que está acima, a mais do fígado, ou seja, o diafragma que separa entre os órgãos respiratórios e digestivos, inclusive um pedaço do fígado, além dos rins, vai tirá-la, ou seja, vai tirar o diafragma e a sirena, além dessas partes que a gente falou aqui. Kessalim, flanks em francês arcaico, porque a gordura que está em cima dos rins, quando o animal está vivo, quando o animal está de pé, vamos chamar assim, então fica bem na altura, né, da cintura, vamos chamar assim, fica ali naquela altura, embaixo, a gordura fica embaixo dos flancos. Essa é a gordura que fica embaixo dos lombos, que é chamado l'omveluche, também em francês arcaico. Então, em cima se vê branco, né, da gordura, ali na altura dos flancos, e embaixo é a carne que está cobrindo, escondendo aquela gordura. O que é o ioter? Essa parte a mais do lado do fígado é o dofen na parede que separa o diafragma, que separa entre os órgãos respiratórios e digestivos. Na linguagem aramaica é chamado hitzra de kavda, o pátio do fígado. Sobre o fígado, ou seja, vai pegar um pedaço do fígado também, não é queimado todo o fígado no altar, mas uma parte, como a gente vê em outro lugar que fala, tayoteret mina kaved, do fígado, ou seja, pega um pedaço também do fígado. Fora do fígado e fora dos rins, além disso, também vai pegar, no caso, o diafragma, por isso que usa a expressão yesirena, vai tirá-la. E vão sacrificar essas partes, os filhos de Aaron para o Mizbeach, além da olá do Corban feito todo dia de manhã, que está nas madeiras, que estão no fogo, uma oferenda de fogo, um cheiro prazeroso para Hashem. O que quer dizer além da olá? Aqui a gente aprende que sempre tem que ter o Corban Tamid, o Corban feito todo dia, que era uma olá, que era queimada de manhã e uma de tarde. Você não pode começar a fazer nenhum sacrifício antes de ter o olá Tamid de manhã. Então por isso que fala, você vai jogar essas partes do Shelamim, mas já jogou antes o Corban Tamid, aquele Corban fixo de todo dia. E se o Shelamim que a pessoa quer levar é do rebanho, então pode ser macho ou fêmea, tem que ser completo, perfeito, sem nenhum defeito, vai sacrificá-lo. Se for um carneiro que ele vai sacrificar o seu Corban, então deve aproximá-lo perante Hashem. Explica o Rashi para a gente por que a Torá está fazendo questão de separar aqui sobre as leis a oferenda de um carneiro para um cabrito, para um bode. Afinal, as leis básicas são as mesmas, porque na verdade a única diferença que tem é que nas partes que são elevadas, que são separadas para levar para Deus, para queimar no altar, então tem coisas no carneiro que não tem no bode, porque no carneiro a cauda também é sacrificada, por isso que dividiu em duas partes. Mas a lei é basicamente a mesma coisa. Igual como no gado, deve apoiar sua mão na cabeça do Corban com força, fazer shechitá perante o Olmeid, e os filhos do Aaron, ou seja, do Kohanim, vão jogar o sangue no Mizbeach. Ou seja, shechitá pode ser feita por qualquer pessoa, como a gente já estudou. Em volta, como a gente já explicou, são duas que são quatro, né? Quando, através do utensílio, o recipiente que recebe o sangue é jogado nos cantos diagonais, contrários, diagonal do Mizbeach.
só vai fazer jogar com o dedo o Korban Hatat, mas o Korban Shelamim e os outros Korbanot jogava com o utensílio, e nesse caso eram 2 vezes que jogava, que pegava nas 4 paredes do altar. E ele vai oferecer desse sacrifício de Shelamim como oferenda de fogo para Hashem, Helbo, o melhor. Helevit falou que é a gordura, mas é também uma expressão para falar o melhor. Então, toda a cauda, temimá, toda ela, que ela fica do lado dos rins, e esse sirene deve tirar essa cauda, e também a gordura que cobre o intestino, e toda a gordura que está sobre as entranhas, ou seja, também do estômago, por aquela opinião que a gente leu antes. Helbo, amuvhar, shebo, o melhor. E qual é o melhor? Ele começa a explicar a cauda por inteiro e todos os outros detalhes de outras gorduras. Ele fala que fica do lado do Reatze. O que seria o Reatze? Acima dos rins, que está explicado na Gemara que os rins eles dão conselhos. Tem várias explicações do que quer dizer os conselhos dos rins. Assim como o rim ele separa o bom e o ruim, ele filtra. Esse também é o conselho de escolher o bom e o ruim. Mas de qualquer jeito, ou seja, esse pedaço, essa cauda que ficava ali acima do rim. E também os 2 rins e a gordura que estão sobre eles, que fica na altura dos flancos, como a gente falou. E também o diafragma, junto com um pedaço do fígado, além dos rins, deve tirar o diafragma. Isso tudo o Cohen vai sacrificar no Mizbeach como um alimento de fogo, uma oferenda para Hashem. Lechem é pão, A linguagem é como se fosse o pão de Deus, o alimento de Deus para Hashem, deve ser feito com essa intenção. A palavra lechem muitas vezes é uma alusão ao alimento em geral, como a gente vê, por exemplo, vários psukim falando, ele fez muito pão, quer dizer, ele fez uma refeição muito grande, não obrigatoriamente tinha muito pão. Ou, para fazer uma festa, uma bagunça, fizeram uma refeição. Lechem, não é obrigatoriamente fazer pão, é fazer uma refeição, um banquete para fazer alegria, fazer bagunça e assim por diante. E se esse sacrifício de Shelamim for de bode, de cabrito, como a gente falou, que as leis são parecidas, só tem a diferença que não tem a cauda, vai aproximar perante Hashem, vai fazer a semihá, apoiar com a mão sobre a cabeça, fazer a shechitá, qualquer pessoa, e os filhos de Arão, os filhos de Corim, vão jogar o sangue no Mizbeach, tudo igual, duas que tocam em 4 paredes. E qual é a parte que vai ser queimada como oferenda para Hashem? Mesma coisa, a gordura que cobre o intestino e toda a gordura que está sobre as entranhas, ou seja, que cobre o estômago também, por uma opinião, e os 2 rins, a gordura que está sobre elas, na altura dos flancos, e o diafragma, junto com um pedaço do fígado, além dos rins, vai tirá-lo. E vai ofertar o Cohen no Mizbeach, um alimento, uma oferenda de fogo para Hashem, um cheiro prazeroso para Hashem. Afinal, Kol Chelev Hashem, o melhor sempre tem que ser dado para Hashem. Então essa gordura, essas partes eram consideradas uma parte boa do animal. Isso aqui é uma regra eterna para todas as gerações, em todas as suas habitações. Todo sebo e todo sangue vocês não podem comer. Aqui a gente precisa traduzir Chelev como sebo. Existe o sebo que é proibido comer, existe a gordura que é a caché que é permitida. Explica o Rashi, essa regra eterna seria o quê? No Midrash Torah Kohanim explica muito bem isso aqui. Porque a gente podia pensar que quando não tinha templo, por exemplo, quando a gente está sem o templo, então vai poder comer o sebo. Não, é uma regra eterna, que no templo era oferecido alguns sebos eram queimados, mas fora disso, todo sebo e todo sangue não pode ser consumido, independente de onde você morar, em Israel, fora de Israel, na época do tempo, fora do tempo, não pode consumir nem sebo nem sangue. Mas que na época do tempo era oferecido isso para Deus, nós não podemos comer nem sebo e nem sangue.